Enterre um tronco e uma tira de cobre no mesmo buraco. Regue uma vez, depois afaste-se. Em poucas semanas, a madeira começará a puxar umidade de todas as direções, inchando como uma esponja e retendo-a no lugar mesmo durante a seca. Bactérias invadirão a madeira em decomposição e começarão a libertar electrões, corrente elétrica real, diretamente no solo circundante. O cobre reagirá com os minerais e umidades subterrâneos e começará a gerar a sua própria voltagem estável. Raízes crescerão em direção a ele. Nutrientes presos no solo se soltarão e ficarão disponíveis para as suas plantas. E este sistema continuará a funcionar silenciosamente, invisivelmente, por anos. Sem baterias, sem fertilizante, sem conta de eletricidade, nada para ligar, nada para comprar novamente. A ciência por trás disso tem sido documentada desde 1841. Uma civilização antiga na Amazônia usou uma versão disso para construir solos tão férteis que ainda produzem alimentos 2000 anos depois, sem um único insumo químico. Ninguém conseguiu replicar totalmente o que fizeram. Uma tradição agrícola alemã secular enterrava toras cruas para criar canteiros que pararam de precisar de água inteiramente após o segundo ano. Um relojoeiro escocês provou que a terra debaixo dos seus pés é uma bateria. E um agricultor do Kentucky usou bobinas enterradas para alimentar luzes elétricas a partir do próprio solo. Estes não são 4 truques diferentes, são 4 partes do mesmo segredo. Um segredo que foi silenciosamente enterrado por uma indústria que lucra quando o solo permanece faminto e os jardineiros permanecem dependentes. Nas próximas 40 minutos, você verá exatamente como essas partes se encaixam. O que acontece quando você as empilha em um único canteiro de jardim e por que ninguém na agricultura convencional contou a você que isso era possível. A história começa com um tronco, não um sofisticado, um galho morto, um poste de cerca velha, um pedaço de lenha que você nunca queimou. Na Alemanha e na Europa Oriental, agricultores têm enterrado madeira sob seus canteiros de jardim por séculos. Eles chamam isso de Hügelkultur, que se traduz como cultura de montículo. A técnica foi popularizada por um agricultor austríaco chamado Sepp Holzer, que construiu esses canteiros em elevações alpinas, onde a maioria das pessoas dizia que a agricultura era impossível. Mas a prática em si é muito mais antiga. Agricultores em toda a Europa Central e Oriental a praticavam por gerações, sem nome nem manual, apenas observação. Enterre a madeira, observe o que cresce. O método é simples. Cave uma vala ou empilhe troncos no chão, empilhe galhos, folhas e composto por cima. Cubra tudo com terra e plante diretamente. Montículos podem ser construídos em qualquer lugar, de 0,6 metro a 1,8 metro de altura. Uma nota importante sobre a seleção de madeira. Use madeiras de lei não tratadas, árvores frutíferas, bordo, carvalho, bétula ou amieiro. Nunca use madeira tratada sob pressão que contenham compostos de arsênico e cobre que envenenarão seu solo. Evite madeira pintada ou manchada pela mesma razão. E fique longe da noz preta, que libera uma substância química chamada juglona, que mata a maioria das plantas de jardim. Cedro e sequoia se decompõem extremamente lentamente e podem atrasar o processo. Atenha-se à madeira que já começou a amolecer e você terá o melhor começo. O que acontece a seguir é onde fica interessante. A madeira enterrada começa a decompor-se. À medida que se decompõe, absorve água como uma esponja. Um único tronco enterrado pode reter várias vezes o seu próprio peso em umidade. Durante períodos de seca, essa água armazenada é liberada para o solo circundante, mantendo as raízes hidratadas sem uma única gota de uma mangueira. Quanto maior a massa de madeira, mais água ela armazena. Jardineiros experientes que constroem esses canteiros altos o suficiente relatam que eles param de precisar de irrigação inteiramente após o segundo ano. Pense no que isso significa. Um canteiro de jardim que se rega sozinho usando apenas a água da chuva armazenada, liberada lentamente pela madeira em decomposição. Sem gotejadores, sem temporizadores, sem conta de água, apenas madeira, gravidade e paciência.
Em climas propensos à seca, como o sul da Califórnia, os jardineiros adotaram a técnica ao contrário, enterrando a madeira sob o solo em vez de empilhá-la, e os resultados são os mesmos. A madeira retém a água, as plantas bebem quando precisam, mas a umidade é apenas o começo. O processo de decomposição gera calor. Bilhões de micro-organismos trabalhando dentro da madeira em decomposição produzem energia térmica como um subproduto da digestão. A temperatura dentro de um canteiro de Hügelkultur em decomposição pode ser vários graus mais quente do que o solo circundante. A estação de plantio chega semanas mais cedo em um montículo de Hügelkultur, porque o solo está mais quente na superfície. Culturas sensíveis à geada sobrevivem mais até o outono. A madeira enterrada não está apenas armazenando água, ela está aquecendo o solo por dentro, criando um microclima que estende sua estação de cultivo em ambas as direções sem um único watt de energia artificial. À medida que a madeira continua a se decompor ao longo de meses e anos, ela alimenta uma explosão de vida no solo. Fungos colonizam os troncos primeiro, enviando fios brancos de micélio através do grão como uma internet subterrânea. Bactérias seguem, minhocas chegam, besouros, colêmbolos e ácaros se estabelecem. A madeira em decomposição se torna um habitat, uma cidade para organismos que decompõem matéria orgânica e a convertem em formas que as raízes das plantas podem absorver diretamente. O canteiro fica mais fértil a cada ano, não menos. Um canteiro de Hügelkultur, construído com troncos grandes, pode continuar produzindo por uma década ou mais, antes que a madeira se decomponha totalmente. E quando isso acontece, o que resta é solo profundo, escuro e esfarelado que os jardineiros descrevem como o melhor meio de cultivo com que já trabalharam. Em testes lado a lado, canteiros de Hügelkultur produziram vegetais mais e maiores do que canteiros elevados tradicionais com menos rega e menos fertilizante. A madeira fez o trabalho, mas aqui está o que até a maioria dos jardineiros de Hügelkultur não percebe. Que a madeira em decomposição está fazendo algo muito mais estranho do que reter água e alimentar minhocas, algo que só foi provado em laboratório universitário há 2 anos. Em 2024, uma equipe da Northwestern University publicou um estudo sobre um dispositivo que chamaram de célula de combustível alimentada por terra. Tinha o tamanho de um livro de bolso e funcionava colhendo elétrons liberados por bactérias enquanto elas digeriam material orgânico no solo. As mesmas espécies de bactérias que colonizam sua madeira enterrada. O mesmo processo de decomposição que alimenta cada canteiro de Hügelkultur já construído. Os pesquisadores testaram em condições úmidas e secas. Funcionou em ambos e os números foram notáveis. A célula de combustível gerou 68 vezes mais energia do que o necessário para operar seus sensores internos e transmitir dados sem fio. O engenheiro-chefe afirmou que, enquanto houver carbono orgânico no solo para os micróbios decomporem, a célula de combustível poderia durar para sempre. Células de combustível microbianas baseadas em solo existem há mais de um século. A primeira demonstrada em 1911, mas a equipe de Northwestern foi a primeira a fazê-la funcionar de forma confiável em condições externas reais. Leia esse resultado novamente. Enquanto houver carbono orgânico no solo. O que é um tronco enterrado? Carbono orgânico. O que as bactérias fazem quando o decompõem? Liberam elétrons. O que o fluxo de elétrons através de um meio condutor cria? Eletricidade. Sua madeira enterrada não está apenas retendo água e gerando calor. Ela também está gerando corrente elétrica através da atividade microbiana. O solo ao redor de um tronco em decomposição é, na verdade, uma bateria viva e tem funcionado sob os pés de todas as florestas da Terra desde antes da existência dos humanos. Ninguém o embalou, porque ninguém podia vendê-lo. Agora viaje 5.000 metros ao sul. No fundo da floresta amazônica, cientistas descobriram manchas de solo tão pretas que parecem tingidas de tinta. Os locais chamam de terra preta de índio, terra escura dos índios. Este solo não deveria existir.
O solo natural da Amazônia é fino, ácido e pobre em nutrientes. O calor tropical decompõe a matéria orgânica tão rapidamente que nada se acumula. Cultivar por mais de uma estação é quase impossível. No entanto, aqui, cercados pela pior terra agrícola da Terra, existem bolsões de solo tão ricos que têm produzido colheitas por mais de 2.000 anos. A camada fértil chega a até 1,90 metros de profundidade. Contém 3 a 18 vezes mais carbono do que o chão da selva ao redor. Os habitantes locais ainda a exploram hoje e a vendem como solo para vasos premium nos mercados brasileiros. Por décadas, os cientistas discutiram se isso era natural ou feito pelo homem. Então, arqueólogos encontraram cacos de cerâmica, espinhas de peixe e a assinatura inconfundível de carvão produzido deliberadamente em todo o solo. Os indígenas amazônicos o haviam criado propositalmente. Eles pegaram madeira, aqueceram-na em fornos com baixo oxigênio para remover os óleos voláteis e produzir carvão. Não cinzas, carvão, um sólido estável, poroso e rico em carbono que agora chamamos de biochar. Eles o moeram, misturaram com restos de cozinha, restos de peixe, esterco e cerâmica quebrada e o incorporaram em seus canteiros de jardim ao longo de gerações. Antes que esses locais fossem devidamente documentados, a maioria dos historiadores negava enfaticamente que a Amazônia pudesse sustentar grandes civilizações. Eles estavam olhando para a terra errada. Aqui está o detalhe compartilhável que mudará como você pensa sobre carvão para sempre. 1 grama de biochar à base de madeira contém até 836 metros quadrados de área superficial interna. Isso não é uma metáfora. Isso é uma medida. Sob um microscópio, o carvão parece um favo de mel de minúsculos túneis, câmaras e passagens esculpidas em carbono puro. Se você pudesse desdobrar todas as superfícies internas de um único grama e colocá-las planas, elas cobririam mais espaço do que um estúdio de um quarto. Esses poros criam habitat para bilhões de micro-organismos, bactérias e fungos que decompõem matéria orgânica e entregam nutrientes diretamente às raízes das plantas em formas que elas podem absorver imediatamente. Os poros retêm água em solos arenosos que drenariam em horas e melhoram a aeração em argila pesada que, de outra forma, sufocaria as raízes. O carvão neutraliza a acidez do solo, elevando o pH para a faixa que a maioria das culturas alimentares prefere. Mas a propriedade que conecta tudo neste vídeo é elétrica. O biochar carrega uma forte carga superficial negativa. Sua superfície é coberta por grupos químicos contendo oxigênio, grupos carboxila e hidroxila, que lhe conferem o que os cientistas do solo chamam de capacidade de troca catiônica. Em linguagem simples, age como um ímã para íons de nutrientes. Partículas carregadas positivamente, cálcio, potássio, amônio, zinco e magnésio, são atraídas para a superfície do biochar e mantidas lá em vez de serem lavadas pela próxima tempestade. Solo comum deixa os nutrientes lixiviarem diretamente. Biochar os captura e os armazena diretamente na zona da raiz, onde as plantas podem realmente usá-los. E, crucialmente para o sistema que estamos construindo, o biochar aumenta a condutividade elétrica de qualquer solo em que você o adicione. Estudos revisados por pares de múltiplos países confirmam isso. Adicione biochar ao solo e ele conduz eletricidade melhor. Você não está apenas corrigindo o solo com nutrientes, você o está atualizando para um meio elétrico melhor. Essa única propriedade é a ponte entre o carvão antigo e o cobre vitoriano. E é aqui que o terceiro segredo enterrado entra em cena. Em 1841, um relojoeiro escocês chamado Alexander Bain pegou uma placa de zinco e uma placa de cobre, enterrou-as a cerca de 1 metro de distância em solo úmido e as conectou com um fio. O solo produziu aproximadamente 1 volt de corrente contínua estável. O zinco é mais reativo que o cobre. Quando ambos os metais ficam em um meio contendo íons dissolvidos, o zinco começa a liberar elétrons. Esses elétrons querem alcançar o cobre. Se as duas placas forem conectadas por um fio acima do solo, os elétrons seguirão o caminho fácil, fluindo pelo fio e produzindo corrente utilizável.
Abaixo do solo, o solo úmido transporta íons carregados entre as placas para completar o circuito. O solo não está apenas segurando os metais no lugar. É um participante ativo na reação. Cada mineral dissolvido, cada vestígio de sal, cada ácido orgânico na água subterrânea se torna parte do eletrólito. Quanto mais úmido o solo, mais forte a corrente. Quanto mais rica em minerais a terra, mais tempo a bateria dura. Bain usou essa corrente para alimentar o primeiro relógio elétrico do mundo. Sua patente britânica número 8763 descreve todos os detalhes. O dispositivo funcionou por meses, sem dar corda, sem reabastecer, sem manutenção, apenas uma corrente silenciosa extraída da química do solo sob seus pés. Em poucos anos, as companhias de telégrafo em toda a Grã-Bretanha adotaram o mesmo princípio. Eles enterravam placas de cobre e zinco sob as estações repetidoras e usavam o solo como um condutor de retorno para sinais elétricos. O retorno por terra reduziu o custo da fiação de telégrafo pela metade do cobre necessário. Estações ao longo da ferrovia Edimburgo a Glasgow funcionavam com corrente extraída do solo. Engenheiros documentaram que alinhar as placas de norte a sul, seguindo a direção das correntes terrestres naturais, aumentava a saída. Empurrar a placa de zinco mais fundo do que a de cobre aumentava ainda mais a voltagem. Solo úmido funcionava melhor, solo seco matava a corrente. Mas quando as condições eram certas, essas baterias terrestres funcionavam por meses sem supervisão. A Terra estava viva com eletricidade e engenheiros vitorianos a usavam silenciosamente para conectar um império. Mas aqui está o detalhe que deveria ter lançado uma revolução agrícola e nunca o fez. Trabalhadores de telégrafo e agricultores locais notaram que a grama crescendo diretamente acima das placas enterradas era diferente, mais escura, mais espessa, mais alta. Não pouco, óbvia o suficiente para ser vista à distância. Um chefe de estação em Yorkshire apontou uma faixa verde exuberante correndo ao longo de uma linha de retorno enterrada. A grama de ambos os lados era comum e pálida, mas acima do cobre e do zinco, a vegetação parecia pertencer a um clima diferente. Um jardineiro em Essex brincou que a grama sabia onde estavam os fios. O padrão se repetiu pela Inglaterra e Escócia ao longo de aterros lamacentos e estradas rurais, onde o solo transportava corrente entre dois metais enterrados. Ninguém publicou um artigo, ninguém enviou um pesquisador, ninguém conectou a grama verde à bateria enterrada. A observação passou de boca em boca e depois desapareceu silenciosamente. Esse silêncio duraria quase um século. Um agricultor do Kentucky, chamado Stubblefield, levou a bateria terrestre mais longe do que qualquer um imaginava ser possível. Em 1898, ele patenteou uma bobina eletrolítica de fio de cobre e ferro, enrolada em um núcleo de ferro e enterrada em solo úmido. O escritório de patentes o chamou de bateria. Stubblefield o chamou de receptor, insistindo que o dispositivo estava interceptando energia elétrica já fluindo através do solo. Ele usou a corrente para alimentar lâmpadas de arco em sua fazenda que queimavam 24 horas por dia sem parar. Seu filho Bernard testemunhou que as lâmpadas pendiam nas árvores, suas bobinas enterradas perto das raízes, e elas nunca se apagavam. Os vizinhos podiam ver o brilho da estrada. Não havia fios. A fazenda de Stubblefield ficava a quilômetros da rede elétrica mais próxima. Ele também usou a corrente para transmitir voz humana sem fio através do solo. Na véspera de Natal de 1901, um grupo de crianças em sua casa ouviu o Papai Noel falando através de um receptor sem fios e sem fonte de energia convencional. Pense em que ano foi. Marconi não enviaria um simples clique através do Atlântico até dezembro do mesmo ano. Stubblefield já estava transmitindo fala humana clara. 1000 residentes de Murray, Kentucky, testemunharam uma demonstração pública na praça da cidade. Ele a mostrou em Washington, D.C., no rio Potomac, transmitindo de um barco a vapor em movimento para a costa. Jornais publicaram a história em todo o país.
Então, Stubblefield se retraiu para a paranoia, recusou-se a comercializar e, em 1928, foi encontrado morto de fome em um barraco cercado por suas bobinas enterradas. Sua patente ainda está arquivada. O design da bobina ainda produz corrente. O homem que provou isso foi apagado da história. Então, agora você tem 3 tecnologias, cada uma descoberta independentemente, cada uma documentada, cada uma enterrada. Madeira que retém água, gera calor e alimenta uma corrente elétrica viva através da decomposição microbiana. Carvão que reconecta a química do solo, atrai e retém nutrientes com uma carga elétrica e persiste por séculos sem se decompor. Cobre e zinco que criam uma voltagem galvânica estável, mobilizam nutrientes presos através da eletrólise e atraem raízes para a corrente através de uma resposta biológica documentada chamada eletrotopismo. 3 sistemas, 3 formas de energia, todos enterrados, todos gratuitos. E aqui está a percepção crítica. Eles não são apenas compatíveis, são sinérgicos. Cada um torna os outros 2 melhores. O biochar aumenta a condutividade elétrica do solo, o que fortalece a reação galvânica. A corrente galvânica mobiliza nutrientes que o biochar captura e retém. A madeira em decomposição alimenta carbono orgânico para os micróbios que geram eletricidade biológica, dando a esses micróbios um lar permanente. A água armazenada pela madeira mantém o solo úmido, o que mantém a célula galvânica e a célula de combustível microbiana funcionando. Remova qualquer peça e o sistema funciona. Combine os 3 e você obtém algo que se compõe ao longo do tempo em vez de se esgotar. A linha do tempo conta a história. Fritz Haber e Carl Bosch desenvolveram a produção industrial de amônia em 1909. Em 1913, a primeira fábrica estava funcionando na Alemanha. O que antes exigia anos de rotação de culturas ou toneladas de esterco, agora poderia ser entregue em um saco de cristais brancos. Agricultores americanos gastaram $300 milhões em fertilizantes sintéticos em 1945. Em 1975, esse número ultrapassou 3 bilhões, um aumento de 10 vezes em uma geração. O modelo de negócios era elegante e brutal. O fertilizante acaba. Você compra mais na primavera seguinte. Cada acre, cada estação, outra fatura. Uma solução permanente enterrada no solo, um custo único sem receita recorrente, não tinha lugar nessa economia. Não foi que as baterias terrestres e o biochar foram refutados. Foi que eles se tornaram economicamente irrelevantes por um sistema projetado em torno de compra repetida. E o rastro de papel prova isso. O Comitê Britânico de Eletricultura, estabelecido sob o Ministério da Agricultura em 1918, passou quase 2 décadas coletando dados de campo. Seus relatórios documentaram ganhos substanciais de rendimento com métodos elétricos. Físicos, biólogos, engenheiros elétricos e laureados com o Prêmio Nobel sentaram-se no comitê. Suas credenciais eram impecáveis. Então, em 1936, no mesmo ano em que o fertilizante industrial varreu a Europa, todos os relatórios foram carimbados como não para publicação e selados em arquivos governamentais. Apenas 2 cópias sobreviveram. O comitê foi dissolvido, sem explicação. As citações acadêmicas para pesquisa em baterias terrestres e eletricultura caíram mais de 90% nas décadas seguintes. O exato período em que a receita de fertilizantes estava quebrando recordes. Uma curva subindo, a outra caindo. Nenhum memorando secreto foi necessário. O mercado recompensou o descartável, não o durável. Mas o solo não se esqueceu. Os locais de terra preta, criados antes do contato europeu, ainda são férteis hoje com 0 insumo sintético. Um estudo de campo de 10 anos, publicado este ano, confirmou que uma única aplicação de biochar continuou a melhorar o pH do solo, o teor de carbono e a disponibilidade de nutrientes uma década inteira após a aplicação. Os efeitos não diminuíram, eles se compuseram. Na China, a Academia Chinesa de Ciências Agrícolas realizou um teste em 3.600 hectares, uma área maior que 6.000 campos de futebol, usando estimulação elétrica em culturas.
Os rendimentos aumentaram quase 30%. O uso de pesticidas caiu de 70% a 100%. E canteiros de Hügelkultur, construídos com troncos grandes, continuam produzindo por 10 anos ou mais. A madeira liberando água e nutrientes durante todo o tempo. A comunidade microbiana crescendo mais rica e diversa a cada estação. Os 3 sistemas funcionam. Eles sempre funcionaram. A única coisa que mudou foi quem estava prestando atenção e quem estava pagando pela pesquisa. Agora, aqui está a parte prática, a parte onde você para de assistir e começa a construir. Vou dar a você 3 métodos, simples a avançado. Cada um funciona sozinho. Combinados, eles criam algo que nenhum deles pode fazer separadamente. Método 1. O canteiro de madeira enterrada. Encontre troncos mortos, galhos ou madeira não tratada. Cave uma vala com cerca de 2 pés de profundidade. Coloque os maiores troncos no fundo. Empilhe galhos menores por cima. Adicione uma camada de folhas, aparas de grama ou restos de cozinha para nitrogênio. Cubra com pelo menos 6 polegadas de solo e plante diretamente nele. Regue bem na primeira estação. Depois disso, a madeira fará a rega por você. Ela absorverá a chuva, a reterá e a liberará para suas raízes durante os períodos de seca. O processo de decomposição alimenta a biologia do solo e aquece o canteiro por dentro. 1. Instalação. Sem manutenção, sem irrigação, após o 2º ano. Método 2. A camada de carvão. Pegue carvão vegetal de madeira limpa, não o tipo embebido em fluido de isqueiro da loja de ferragens, e esmague-o até o tamanho de cascalho. Você pode comprar carvão vegetal de madeira em pedaços na maioria dos supermercados ou, se quiser fazer o seu, o método mais seguro no quintal é uma queima ascendente de ignição superior em um tambor de aço com furos perfurados perto do fundo para circulação de ar. Faça isso sempre ao ar livre, em uma área limpa, longe de estruturas, nunca em um espaço fechado e mantenha a água por perto. Deixe esfriar completamente antes de manusear. Antes de enterrar qualquer biochar, você deve carregá-lo. Carvão fresco é quimicamente faminto. Sua enorme área de superfície absorverá inicialmente os nutrientes do solo circundante, temporariamente faminto suas plantas. Mergulhe o carvão esmagado em chá de composto, humus de minhoca, emulsão de peixe diluída ou urina diluída, uma parte de urina para 10 partes de água, por pelo menos 48 horas. Isso carrega os poros com nutrientes e micróbios benéficos para que o biochar comece a dar em vez de tirar. Em seguida, incorpore-o nas 6 a 8 polegadas superiores do seu canteiro em 10 a 15% em volume. O carvão aumenta a condutividade elétrica, retém nutrientes na zona radicular, tampona o pH e fornece moradia permanente para micróbios benéficos. Ele não se decomporá. Ele ainda estará lá em 100 anos, ainda retendo carga, ainda atraindo nutrientes, ainda hospedando vida. Método 3. A bateria terrestre de cobre e zinco. Pegue um pedaço de 6 polegadas de tubo de cobre e um único prego galvanizado. Um par por planta é o limite, mas não é melhor. Excesso de zinco se acumulará no solo e estressará suas plantas, e o excesso de cobre pode prejudicar minhocas e micróbios benéficos. Empurre o cobre no solo de um lado da sua planta e o prego de zinco do outro, a cerca de 8 a 12 polegadas de distância e 6 polegadas de profundidade. A umidade completa o circuito galvânico. Um multímetro deve ler entre 0,8 e 1,1 volt. A corrente mobiliza nutrientes aprisionados em ligações químicas através de um processo chamado eletrólise. As raízes crescem em direção ao cobre através da eletrorropismo. O zinco se corrói lentamente e libera íons de zinco que as plantas precisam para produzir alcina, o hormônio mestre do crescimento. Sem zinco, as plantas não conseguem fabricar triptofano, o aminoácido no centro da síntese de alcina. O zinco não é desperdiçado. Ele é consumido pela própria biologia que ele alimenta. Quando o prego de zinco estiver visivelmente corroído e sua voltagem cair abaixo de 0,5 volt, substitua-o por um novo. O lado de cobre geralmente dura várias estações. Agora combine-os. Esta é a parte que ninguém mais está mostrando. Este é o sistema de 3 camadas.
Pense nisso como construir uma máquina viva subterrânea. Camada 1, a fundação. Cave sua vala com 2 pés de profundidade. Coloque os maiores troncos e galhos no fundo, as mesmas madeiras não tratadas que falamos anteriormente. Preencha as lacunas com gravetos menores e lascas de madeira. Este é o seu reservatório de água, seu motor de calor e sua célula de combustível microbiana. À medida que a madeira apodrece ao longo dos próximos anos, ela absorverá milhares de galões de água da chuva e a liberará lentamente. A decomposição microbiana gerará calor de baixo e produzirá um fluxo contínuo de eletricidade biológica à medida que as bactérias liberam elétrons. Camada 2, a zona de carvão. No topo da madeira, espalhe uma espessa camada de biochar, carregado misturado com um composto com 4 a 6 polegadas de profundidade. Este é o seu ímã de nutrientes, seu condutor elétrico e seu habitat microbiano permanente. O carvão não se decomporá. Ele sobreviverá à madeira, ao cobre e, provavelmente, à cerca de sua propriedade. Seus 9.000 pés quadrados de área de superfície por grama capturarão cada íon de nutriente que a madeira em decomposição libera e o reterão na zona radicular, em vez de deixá-lo infiltrar-se na mesa freática. Sua condutividade elétrica preencherá a lacuna entre a corrente biológica de baixo e a corrente galvânica que você está prestes a instalar. Camada 3, a zona radicular. Cubra a camada de carvão com 6 a 8 polegadas do seu melhor solo de jardim. É aqui que você planta. Pressione um tubo de cobre em um lado da zona radicular e um prego de zinco galvanizado em profundidade. Lembre-se, um par por planta. Não exagere nos metais. O solo enriquecido com biochar, entre eles, é um eletrólito superior em comparação com terra simples. Mais íons, melhor condutividade, menor resistência. A reação galvânica funciona mais forte e dura mais. Nutrientes mobilizados pela corrente elétrica são imediatamente capturados pelo biochar circundante. As raízes crescem em direção ao cobre através da eletrorropismo, entrando na zona mais rica em nutrientes de todo o canteiro. O zinco libera lentamente íons que as plantas precisam para a produção de alcina, o hormônio que impulsiona o alongamento do caule, o desenvolvimento de frutos e a ramificação das raízes. Sem zinco, as plantas não conseguem fabricar triptofano. Sem triptofano, não há alcina. Sem alcina, o crescimento estagna. O eletrodo de zinco não é desperdiçado. Ele é consumido pela própria biologia que ele alimenta. Átomo por átomo, estação por estação, cada camada alimenta as outras. A madeira alimenta a biologia de baixo. O carvão retém a química no lugar. Cobre e zinco impulsionam a eletricidade galvânica através da zona radicular. A água é armazenada nos troncos e liberada sob demanda. O calor irradia para cima da zona de decomposição. Os nutrientes ciclam em um circuito fechado, mas nada sai. Tudo se acumula. Acompanhe seus resultados. É isso que separa a experimentação do desejo. Compre um refratômetro barato e meça as leituras de Brix nas folhas da sua planta a cada 2 semanas. Brix mede açúcares e sólidos dissolvidos, um indicador direto da saúde da planta e densidade de nutrientes. Números mais altos de Brix significam uma planta mais saudável e nutritiva, que também é mais resistente a pragas. Alguns praticantes de eletrocultura relatam aumentos de Brix de 2 a 3 pontos dentro de um único mês. Faça leituras de voltagem com um multímetro digital, pressionando uma sonda no cobre e outra no zinco. Você deve ver uma leitura entre 0,8 e 1,1 volts. Se cair abaixo de meio volt, o zinco pode precisar ser substituído. Fotografe suas plantas ao lado de uma régua toda semana. Pese sua colheita no final da estação em uma balança de cozinha. E, criticamente, execute uma fileira de controle sem madeira, sem carvão e sem metais. Mesmo solo, mesma água, mesma luz solar, mesmas sementes. Deixe os números contarem a história. Documente tudo. É assim que as observações de quintal se tornam ciência repetível. É assim que reconstruímos a base de evidências que foi selada em um cofre 90 anos atrás.
Há um detalhe final que torna este sistema diferente de qualquer outra coisa na agricultura. Os solos terrapa na Amazônia não apenas persistiram por 2.000 anos, eles cresceram. Cientistas confirmam que o biochar cria um ambiente tão favorável para micro-organismos que a comunidade microbiana puxa continuamente novo material orgânico para a matriz do solo. Folhas frescas caem, micróbios as colonizam, as decompõem e incorporam o carbono à estrutura de biochar existente. O solo se constrói, torna-se mais fértil a cada ano sem intervenção humana. Isso é o oposto de todos os sistemas agrícolas usados hoje, onde cada colheita esgota o solo e exige outra compra. E quando você adiciona madeira enterrada sob o carvão, você está alimentando o sistema de baixo. Ao mesmo tempo, a natureza o alimenta de cima. O carbono entra de duas direções. A eletricidade é gerada tanto pela química galvânica quanto pelo metabolismo microbiano. Ao mesmo tempo, a água é armazenada, aquecida e liberada pela madeira. Os nutrientes são atraídos, retidos e entregues pelo carvão. Torna-se um circuito fechado, um motor vivo. Há também uma imagem maior aqui. Quando você enterra carvão, você está aprisionando carbono no solo por séculos. As árvores que se tornaram esse carvão puxaram dióxido de carbono da atmosfera através da fotossíntese. A pirólise o converte em uma forma tão estável que resiste à decomposição por milhares de anos. Cada punhado de biochar que você enterra é carbono atmosférico permanentemente removido e armazenado no subsolo. Os antigos amazônicos não estavam apenas alimentando suas famílias, eles estavam executando o programa de captura de carbono mais antigo da Terra. E funcionou? A prova ainda está no solo. O sistema de 3 camadas faz a mesma coisa. Alimenta seu jardim e enterra carbono ao mesmo tempo. Energia infinita não é uma frase de marketing. É uma descrição do que o solo faz quando você lhe dá os materiais certos e depois sai do caminho. A madeira se decompõe e produz eletricidade biológica e calor por uma década. O carvão retém carga e abriga micróbios por séculos. Cobre e zinco produzem corrente galvânica por anos. E todo o sistema se regenera através da atividade microbiana, puxando novo carbono orgânico da superfície, ficando mais rico e mais profundo a cada estação que passa. Nenhuma bateria dura para sempre. Mas um sistema que se reconstrói a partir de insumos livremente disponíveis, chuva, folhas caídas e a química do solo chega o mais perto do eterno que qualquer coisa na natureza pode ser. A indústria de fertilizantes vale mais de 200 bilhões de dólares por ano. O mercado de pesticidas adiciona mais 60 bilhões. Ambos dependem de você voltar a cada estação com a carteira aberta. Um tronco enterrado custa nada. Provavelmente está no seu quintal agora. Um saco de carvão vegetal custa 4 dólares. Um tubo de cobre custa 3 dólares. Um prego galvanizado custa centavos. Uma instalação que se alimenta, se rega, se aquece, gera sua própria eletricidade e se fortalece a cada ano que fica no solo. A razão pela qual isso não é ensinado em todos os programas de agricultura do mundo não é que não funcione. É que funciona muito bem e permanentemente para um sistema econômico construído sobre a depleção anual e a recompra. O carvão que os antigos amazônicos enterraram, antes mesmo do Império Romano existir, ainda está no solo hoje, ainda produzindo alimentos sem fertilizante e sem manutenção. Os canteiros Rugal, construídos uma década atrás, ainda estão úmidos e férteis, sem irrigação. A bateria de terra de Bain ainda produz voltagem. A bobina de Stubblefield ainda gera corrente. A física, a química e a biologia nunca mudaram. As patentes estão arquivadas. Os solos ainda estão no solo. A única coisa que mudou foi quem controlou a conversa sobre como o alimento deveria ser cultivado. O experimento custa menos de 10 dólares no total. O tronco enterrado é de graça. O carvão é trocado. O cobre e o zinco são sobras de loja de ferragens. A ciência tem sido documentada por quase 2 séculos. A prova tem crescido na Amazônia por 2 milênios. A única variável que resta é você. Se isso mudou sua forma de pensar sobre o que um punhado de terra pode fazer, envie para alguém que cultiva coisas. A melhor maneira de desenterrar ciência esquecida é plantá-la em todos os jardins da rua.
Se você quiser mais histórias como esta, clique em inscrever-se. Há muito mais enterrado por aí esperando para ser encontrado.